Fala, filhote! Você tem dúvida sobre síntese proteica? Você sabia que anticorpo, insulina, o glucagon são proteínas e são fabricados no interior da célula? Você vai aprender agora. Mas de antemão, inscreve, dá o like e indica para os amigos. As aulas são feitas com muito carinho para você. Quanto mais inscritos, mais aulas no nosso canal. Um beijo! Muito bem, filhotes. Hoje a nossa aula é sobre síntese proteica. E essa primeira parte que nós vamos ter agora é para você aprender o conceito básico. Depois eu vou te mostrar como acontece, tá bem? Então vamos lá. Durante a síntese proteica, eu vou ter algumas etapas e eu quero que você fique atento. A primeira é a chamada replicação. O que é isso? Eu falei para vocês que o DNA é a única molécula em todo o mundo que é capaz de fazer cópias iguais de si. Esse fenômeno chama replicação. E acontece aonde? No núcleo, que é onde fica o DNA. Fechou? Então bora ver como acontece, ó. Aqui eu tenho a sequência do DNA, molde, e a partir dele eu vou montar uma nova sequência de DNA na replicação. Então vamos lá, se a trinca aqui é TAC, o DNA que vai ser formado é ATG. Lembra que o pareamento é sempre adenina, timina, guanina, citosina. Fechou? E essa replicação acontece no núcleo. O que é isso? Vamos lá. Agora vamos conhecer o que é uma transcrição. Na transcrição agora é quando a molécula de DNA vai servir de molde para produzir uma molécula de RNA. Bora fazer isso aqui, ó. Só que lembra, na hora de eu montar o RNA não pode ter timina. No lugar da timina você vai colocar a base uracila. Por exemplo, se aqui no DNA eu tenho a trinca TAC, como é que vai ficar o RNA? Vamos lá. Onde tem timina, tu bota adenina. Onde tem adenina, você vai colocar uracila. E onde tem citosina, você coloca o quê? Guanina. Então, quando você faz isso, ó, quando você monta a molécula de RNA a partir de uma fita molde de DNA, o nome desse evento é transcrição. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. Durante a transcrição, eu peguei o DNA, que é uma cadeia de nucleotídeos, e produzi o RNA, que também é uma cadeia de nucleotídeos. Então não houve mudança na linguagem. Foi sequência de nucleotídeo para sequência de nucleotídeo. Fechado isso? Agora o que vai acontecer, filho? O RNA produzido no núcleo vai ser enviado para o citoplasma. Chegando no citoplasma, o RNA vai ser lido por uma organela chamada ribossomos. E aí acontece o fenômeno chamado tradução. Por que o nome é tradução? Porque agora eu vou ler o RNA, que tem uma sequência de nucleotídeos, mas eu vou montar proteína. E a proteína não é uma sequência de nucleotídeos. A proteína é uma sequência de aminoácidos. Ficou claro isso, então? Então, a tradução é feita por ribossomos e o ribossomo vai ler o RNA e vai ler aquela sequência de nucleotídeos e vai traduzir aquilo em uma sequência de aminoácidos, ó, que vai compor a proteína. Tá claro isso? Agora uma dica muito importante, filho. Eu contei para vocês que a replicação e a transcrição eram no núcleo. A tradução era no citoplasma. Mas por que eu estava me referindo a uma célula eucarionte? E se fosse uma célula procarionte? Aí lembra, não tem carioteca na procarionte. Então a replicação, a transcrição e a tradução ocorrem no citoplasma, ocorrem no mesmo compartimento e ocorrem ao mesmo tempo. Porque no procarionte só existe um compartimento que é o citoplasma. Fechou? Outra coisa fundamental, filho. Você precisa entender uma coisa muito interessante. Me acompanhe. Reparem que a informação que determina a sequência de aminoácidos da proteína está guardada onde? Está guardada no meu DNA. Quem guarda a informação para montar a proteína é o meu DNA. Só que o DNA está no núcleo. Então alguém vai ter que levar essa informação, alguém vai ter que levar essa mensagem para o citoplasma. Esse é o papel do RNA, mensageiro. Nunca esqueçam, as trincas do RNA mensageiro é que vão determinar a posição, ó,
dos aminoácidos na proteína. Isso é uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque se você pegar os anticorpos, se você pegar a insulina e se pegar, por exemplo, colágeno, são 3 exemplos de proteínas. E o que difere essas proteínas vai ser o número de aminoácidos e a sequência que os aminoácidos apresentam. Então não esqueça disso. O que determina qual proteína vai ser produzida é o meu DNA ou a mensagem enviada pelo DNA, que é o chamado RNA mensageiro. Isso numa prova é muito decisivo. Eu queria inclusive que vocês fizessem comigo uma metáfora aqui na aula. A metáfora seria assim: imagina que eu vou produzir um pão. O pão seria a proteína. Então a receita para eu fazer o pão, a receita para a proteína está onde? Está no RNA mensageiro. E o padeiro, que é quem lê a receita para fazer o pão, a proteína, vão ser os ribossomos. Tá claro isso? Agora vamos aprofundar. Vem cá comigo. Você tem que saber que o RNA tem 3 tipos básicos. Eu tenho o RNA mensageiro, ok? 2, eu tenho o RNA ribossômico, que vai constituir os ribossomos, ó. E 3, eu tenho o RNA transportador. A tua missão é saber identificar a função de cada um deles, do mensageiro, do ribossômico e do transportador. E você vai aprender aqui na aula agora comigo, tá bem? Olhem para essa imagem aqui. Aqui eu estou vendo um esquema um pouquinho mais ilustrativo de como são as moléculas, ó. Aqui tem o ribossomo, fechado? Aqui o RNA mensageiro. E essa aqui seria a molécula chamada RNA transportador. Fechou? Vamos começar então. Bom, agora eu vou ensinar para vocês a síntese proteica e eu vou dividir em etapas para ficar bem organizadinho, bem bonitinho, tá bom? Vamos lá. A gente vai dividir a síntese proteica em inicialização, que é o começo, alongamento proteico, que é a fase 2, e terminalização, que é o final mesmo, tá? Vamos começar com a inicialização. Vem cá. Tudo começa assim, filho. Aqui de branco eu tenho o RNA mensageiro, e essas aqui são as trincas do RNA mensageiro, ó, que você vai chamar de códon. Tá? Códon são as trincas do RNA mensageiro. Tá bem? O que vai acontecer? Quem se prende ao RNA mensageiro é a subunidade menor do ribossomo. Vem cá comigo. O ribossomo tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. O normal é que elas fiquem separadas, tá? Só vai juntar as duas subunidades na hora da síntese proteica, tá certo? Então vamos lá. Para acontecer a inicialização, a subunidade menor do ribossomo engata no RNA mensageiro. Fechado isso? Outra coisa que acontece. O RNA transportador sempre tem uma trinca chamada anticódon. E ele sempre carrega os aminoácidos, que são as unidades das proteínas. Quando é que começa a síntese proteica? É quando, observa lá, no RNA mensageiro, eu encontro uma trinca inicializadora. Essa trinca, filho, é AUG sempre que você pensar em célula eucarionte. Nas células eucariontes é sempre a trinca AUG. Então vamos lá. Quando a subunidade menor encontra a trinca AUG, ela engata, acopla, e o RNA transportador se prende a ele. Agora olha só, filho, se o códon é AUG, o anticódon tem que ser complementar. Faz aí comigo, ó. Onde tem A, U, onde tem U, A e onde tem G, C. Então, o RNA transportador, que tem o anticódon UAC, engata bem aqui, ó. Então eu tenho agora o RNA mensageiro, eu tenho a subunidade menor do ribossomo e tenho o RNA transportador. Isso aqui é o chamado complexo de inicialização. Vai começar a síntese de uma proteína. Mais um detalhe importante. Eu disse para vocês que o primeiro RNA transportador sempre tem um anticódon UAC. E ele sempre carrega um aminoácido específico, que é a metionina. Então você pode afirmar que toda proteína em células eucariontes começa com o aminoácido metionina. Vamos para cá então, ó. Tá aqui o RNA transportador e tá aqui a metionina. Fechou, filho, isso aqui? Muito bem. Agora o que vai acontecer é que a subunidade maior do ribossomo vai acoplar. É essa imagem que eu vejo agora. Ó, aqui a subunidade menor e aqui a subunidade maior. Fechou isso? Quando a subunidade maior acopla,
vai entrar agora mais um RNA transportador, que vai ter o anticódon, que é complementar a segunda trinca. Vamos lá, olha para esses aqui, ó. Desses aqui, qual poderia ser, filho? Vamos lá. Esse aqui é AGG. O anticódon vai ter que ter, ó, UCC. É este aqui, ó. Então, esse RNA transportador, que tem o anticódon UCC e carrega o aminoácido arginina, vai entrar bem aqui. É a imagem que você vê agora, ó. Fechou? Agora vai acontecer o alongamento da proteína, que é muito simples. Me acompanha lá. Olha para cá todo mundo. Primeiro, filho. Ó, o aminoácido metionina, que é o primeiro, vai soltar do RNA transportador dele, ó, vai soltar daqui. Aí essa metionina vai se ligar ao segundo aminoácido, que é a arginina. E quando os dois se ligarem, vai acontecer uma ligação chamada peptídica. Quando isso acontecer, esse primeiro RNA transportador se solta, vai para o citoplasma, se liga a um outro aminoácido e fica lá de stand-by. Ele fica esperando até que eu necessite dele em outro momento. Fechado isso? Olha o que vai acontecer então. O que acontece agora? O primeiro aminoácido está ligado ao segundo, né? O ribossomo faz um movimento. Ele estava aqui, ó, nas trincas 1 e 2 e ele se movimenta para cá, ó, para as trincas 2 e 3. Esse movimento que o ribossomo faz é chamado translocação, tá bem? Então ele vai se movimentar para cá, ó, que é o que a gente vê na imagem agora. Olha só, o ribossomo que estava aqui nas trincas 1 e 2 se deslocou para a trinca 2 e 3. Ó, esse RNA transportador tem o aminoácido dele que é a arginina e tem mais a metionina. Entendeu, filho? Vamos continuar. Agora o ribossomo lê essa terceira trinca. Vamos lá, se aqui tem CAG, qual é o transportador que vai ser chamado? Vamos lá. Se aqui tem C, tem que entrar GUC, que é esse aqui, ó. Então, o RNA transportador, que tem o anticódon GUC e que carrega o aminoácido glutamina, vai entrar bem aqui, ó, que é a imagem que eu estou vendo agora. Pegou? O que vai acontecer agora? Só vocês. Vamos lá. Esses dois aminoácidos, ó, arginina e metionina, se soltam do primeiro transportador e se ligam no terceiro aminoácido. Foi? Esse primeiro transportador solta do ribossomo e vai para o citoplasma. Aí ele carrega um outro aminoácido e fica de stand-by caso eu precise dele novamente. Fechado? O ribossomo, então, ó, que estava aqui na casa, na trinca 2, 3, se desloca para cima da trinca 3, 4, que é essa imagem aqui. Olha aqui, filho. RNA transportador, olha a glutamina, olha a arginina e olha a metionina. Por isso que essa fase é chamada fase de alongamento. Porque, ó, quanto mais aminoácidos eu vou colocando na cadeia, mais a cadeia polipeptídica vai alongando. Fechou? Agora, cuidado. Do mesmo jeito que eu disse que existia uma trinca iniciadora, que nos eucariontes é a AUG, também existem as trincas terminalizadoras. Fechado? Ele é chamado também de códon stop. E é bom que você aprenda que existem 3 códons stop. É o UAA, UAG e UGA. A gente vai aprender agora por que eles são stop. Vamos lá. Olha para cá, filho. Eu coloquei um códon stop aqui de propósito, ó. Fechado? O que vai acontecer agora? Vamos lá. O nome dele é códon stop porque para ele não existe anticódon. Para ele não existe RNA transportador, consequentemente não há aminoácidos ligados a essa trinca. Então, quem está ligado a essa trinca? Vamos para cá. Quando chega na trinca finalizadora, vai entrar uma proteína chamada fator de liberação. Quando essa proteína acopla no ribossomo, filho, ela causa uma sequência de eventos que desmonta tudo. Vamos ver o que é desmontar tudo? A cadeia polipeptídica é liberada no citoplasma, o RNA transportador solta, e as subunidades menores e a subunidade maior do ribossomo se desprendem. Deu para acontecer? Então, por que esse daqui é o códon stop? É porque para ele não existe anticódon, não existe RNA transportador, não existe aminoácido. Quem vai entrar no códon stop aqui, ó, é a proteína chamada fator de liberação, que vai terminalizar a síntese de proteínas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para dar mais ênfase ainda, que é isso aqui, ó.
foram as trincas do RNA mensageiro que determinaram a posição dos aminoácidos na cadeia proteica, na cadeia de polipeptídeos. Fechado isso? Não esqueçam. Isso aqui é muito interessante para você entender transgênicos. Bora pensar comigo. Um transgênico, filho, é um ser que recebe DNA de uma outra espécie. Então vamos pegar um exemplo? Imagina que você colocou em mim, ser humano, colocou o DNA do milho. O que vai acontecer, filho? A partir do DNA do milho, que está na minha célula agora, eu vou produzir o RNA mensageiro de milho. E as trincas do RNA mensageiro de milho vão determinar a produção de uma proteína de milho. Você percebeu? Então você coloca em mim um DNA de uma outra espécie para que eu produza RNA mensageiro de outra espécie e aí eu vou produzir uma proteína de outra espécie. Essa é a teoria da transgenia. Agora vem cá comigo, olha só. Uma dica muito importante. Eu falei com vocês sobre código genético, não foi? Eu disse que o código genético é quando eu tenho as trincas do RNA mensageiro são compatíveis com uma cadeia de aminoácidos. Não é assim? Você vai perceber isso nessa tabela, bem aqui, ó. Ele vai te dar essa tabela na prova. E aí, pela tabela de trincas do RNA mensageiro, eu consigo identificar o nome do aminoácido. Quer ver, filho? Bora imaginar uma trinca qualquer, vou usar com vocês. Imagina a trinca CCG. CCG, você vem bem aqui, ó. Bom, CCG, então C é a primeira letra, você vem bem aqui, ó. C é a primeira letra. Então, tá nessa sequência bem aqui, olha o C, então é nessa linha bem aqui, ó. Não era CCG, então a segunda letra é C de novo. Aí você vem bem aqui, ó, é nessa coluna, ó. Então, primeira letra, segunda letra. Não era CCG, então a terceira letra é G. Então, você vem bem aqui, ó, G. Aí você vai vir também aqui, ó, CCG, forma aminoácido prolina. Agora, olha que interessante, filho. O código genético não é a correspondência entre uma trinca do RNA mensageiro e um aminoácido? Pois é, isso vale para todos os indivíduos. Isso quer dizer, filho, que a trinca CCG forma o aminoácido prolina em nós seres humanos. Ela também forma prolina nos cães, também forma no sapo, nas plantas, nas bactérias, nos vírus, em todo o mundo. Por isso que para nós o código genético é universal. Então, lembre disso. Uma trinca do RNA mensageiro sempre vai formar o mesmo aminoácido, independente do ser vivo que você está analisando, ok? Por isso o código genético é universal. Mas calma, existem exceções para essa regra. Não muda a regra, mas são exceções que você tem que conhecer, que é essa aqui, ó. Olha o que aconteceu. A gente percebeu que a trinca UGA normalmente é um códon stop, não é isso? Só que nós percebemos que em algumas mitocôndrias de alguns seres vivos, a trinca UGA não era stop, ela era codificadora do aminoácido triptofano. Opa, quer dizer então que UGA, para todos os indivíduos, é stop, mas pode haver exceção. E onde é essa exceção? É no código genético de mitocôndrias. Ficou atento a isso? Então você vai dizer assim para mim, ó. Você vai dizer que o código genético é praticamente universal. Tem poucas exceções, mas tem. Outra coisa importante, filho. Você vai dizer que o nosso código é degenerado. O que é isso? Ouça bem, é que trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Tá aqui um exemplo, ó. Se você pegar a trinca CCU, forma prolina. Mas a trinca CCC também forma prolina. CCA forma prolina. E CGC forma prolina. Então repita comigo. Trincas diferentes podem formar o mesmo aminoácido. Por isso que o nosso código é degenerado. Mas ele nunca pode ser ambíguo. Por que não pode ser ambíguo? Olha para cá. Porque se as trincas forem iguais, tem que formar o mesmo aminoácido. Por exemplo, se você pegar a trinca CCC de um humano, forma prolina. E se pegar a mesma trinca CCC de um cavalo, forma prolina. Então repare bem agora, vamos lá. Por que o código é degenerado? Porque trincas diferentes podem formar o mesmo aminoácido. E por que o código nunca é ambíguo? Porque a mesma trinca em indivíduos diferentes tem que codificar o mesmo aminoácido. Tá claro isso? Agora uma dica fundamental para vocês, fiquem muito atentos, hein?
Isso aqui é muito interessante. O código genético ser degenerado é uma proteção contra mutações. Por quê, filho? Imagina que eu sofri uma mutação que acabou alterando uma trinca no meu DNA. Consequentemente, vai mudar a trinca no meu RNA mensageiro. Consequentemente, vai mudar a sequência de aminoácidos da proteína. Mas como o código é degenerado, sabe o que pode acontecer? Pode ser que trincas diferentes formem o mesmo aminoácido. Então imagina que antes da mutação, eu tinha no meu RNA mensageiro a trinca CCC, que formava prolina. Após a mutação, eu passei a ter a trinca CCG, mas ela também forma prolina. Olha, viu que interessante? Então, devido ao nosso código ser degenerado, nem toda mutação altera a sequência de aminoácidos da proteína. Essas mutações são chamadas de silenciosas. Silenciosas. Deu para ficar atento? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, dá um like, indica para todo mundo que quanto mais você dá like, quanto mais vocês se inscrevem no canal, mais aulas nós gravamos para vocês. Lembra que o canal está crescendo, aí a quantidade de aulas que a gente vai postando vai aumentar cada vez mais. Um beijo no coração.